nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Foi bom. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você.
Após toda dor vem alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir seu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, levas-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças que eu quero esquecer deixam vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria de puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. É de sonho e de pó o destino de um sol, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém,
que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger
enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Alô, som. Quem não está chegando cedo está perdendo, vocês viram, né? Brasil? Muito bom, né? E elas já vieram aqui bem menorzinhas e continuam com o pai cantando. É bom que uma aparece comigo, o outro parece com o pai, assim não tem briga, né? A cantoria é do lado da frente, olha. Pai, só o pai, né? Então vamos aproveitar esse momento, a harmonização do oxigênio, a representação da família, e colocar em nosso coração, em nosso pensamento, a divina imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre por excelência, o nosso amigo de todas as horas. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome, e venha a nós. O teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia Jesus, fortalecidos no teu amor, que possamos sempre colocar em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e aos nossos irmãos, ofertando perdão pelos nossos irmãos que o aguardam, pensando sempre em Jesus, na tua proteção e no teu amparo, e que um dia nós também possamos ser perdoados por todos aqueles que perdoam os ofendemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos proteção na corrente espiritual desta casa, na corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem, em auxílio aos nossos irmãos que aqui chegam, encarnados ou desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. O palestrante da noite é o nosso irmão doutor Luiz Trindade, que hoje me trouxe um tema aí de boa reflexão com a palestra. Boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Wilson, sou do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros. Hoje eu trouxe um tema para conversar com vocês sobre uma visão espírita, uma visão espiritual que eu tenho, baseada na doutrina espírita, baseada nas obras de Allan Kardec, comentários de Emmanuel, muito de André Luiz, para a gente possa ter um entendimento um pouquinho mais claro sobre uma fisiopatologia do câncer, uma fisiopatologia das doenças, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, porque muitas pessoas chegam no consultório se questionando por que desenvolvem determinadas patologias, por que algumas pessoas conseguem cura, outras pessoas não conseguem. Por quê? Será que Deus é injusto? Será que Deus não gosta de mim, gosta mais do outro, que nasceu às vezes com uma saúde mais privilegiada? Então vamos entender um pouquinho, à luz da doutrina espírita, como é que acontece esse processo de doença, de adoecimento ou até mesmo de cura. Para que a gente comece a entender, eu vou trazer uma definição para nós de células, que é a melhor definição que eu já vi até hoje, e André Luiz traz para nós no livro Evolução em 2 Mundos. Evolução em 2 Mundos é um livro da série André Luiz, que começa com o livro Nosso Lar, inclusive está sendo filmado o 3º filme da série agora. E esse livro Evolução em 2 Mundos é um livro de muito estudo, que é interessante, porque ele vai trazer para nós temas de medicina, de química, de biologia, de física. E já na década de 30, 40, lá quando o Chico Xavier psicografou, ele trouxe informações que até hoje a medicina, a nossa ciência,
ainda não conseguiu a conformação. Então, olha só a definição que ele traz de células para nós: animáculos infinitesimais. Vamos começar analisando animáculos. Vamos imaginar um filhote de cachorro que você leva para sua casa, para fazer uma comparação. Um animáculo, um animalzinho infinitesimal, ele está se referindo ao tamanho da célula, porque uma célula não é algo que a gente consiga ver a olho nu. É necessário o auxílio do microscópio minimamente para que a gente possa ver a morfologia de cada uma delas, que se revelam domesticados. Então lembra que eu falei, vamos comparar nossas células com um cãozinho, com um filhotinho que se revela domesticado. Se você leva esse cãozinho para a tua casa com 15, 20 dias, e a partir daí começa a orientá-lo, ele vai aprender que o nome dele é Rex, ele vai aprender que o local dele fazer o xixi ali no canto, no tapetinho, que o local onde fica a aguinha e o potinho de comida naquele canto. Ele vai entender que quando você pegar a coleira está na hora de passear na rua. Ele vai entender o senta, fica, vem, deita, porque o animal, o cãozinho, ele pode ser domesticado a partir de informações que você vai passando para ele. Então ele compara: células são animáculos infinitesimais domesticados e hordeiros na colmeia orgânica. Imaginem uma colmeia de abelhas, aquela colmeia cheia de buraquinhos sextavado, onde a abelha, depois do trabalho diário que ela faz a colheita do pólen, do néctar, vai ali e deposita dentro daquela colmeia o produto do seu trabalho diário, para que as outras abelhas, as tarefeiras lá, usem aquele produto para produzir o mel e o própolis. Então ele compara que essas células nossas, elas vão sendo depositadas em colmeias, animáculos infinitesimais, que se revelam domesticados e hordeiros na colmeia orgânica. Olhem agora, assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam. Obedecem, assumem formas diferentes. Um espermatozoide, um óvulo fecundado. A partir dessa única célula masculina e única célula feminina, começa uma multiplicação incessante. 2 células que viram 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, incessante. Nesse mesmo momento que nós estamos aqui, existem células no nosso corpo físico que estão sendo formadas, outras que estão morrendo nesse momento. Essa produção de células, ela não para nunca no decorrer da nossa existência. Mas olha que interessante, um único espermatozoide, um único óvulo, as células se multiplicam. Olha a variedade de morfologia que nós temos no corpo, a variedade de órgãos, tecidos, funções. Um espermatozoide, um óvulo. O que diz que determinada célula nessa multiplicação tem que ser um neurônio? O que diz para essa célula que um neurônio tem uma forma de uma estrela, um rabinho de pipa? E o que diz para essa célula neurônio que o local dela, ela vai ficar na nossa medula óssea ou no nosso cérebro? E o que diz para ela que ela tem que subir através da medula e ficar no cérebro e não se depositar como uma célula de adipócito na gordura do abdômen? Um único espermatozoide, um único óvulo, multiplicação de células, uma célula que vai virar uma célula epitelial, que é a célula que vai formar o nosso tecido, que envolve todo o nosso corpo físico, que é uma célula que tem um formato de um tijolinho de parede, tijolo baiano. Mas o que diz que essa célula, ela não tem que ser um neurônio, e sim uma célula epitelial, e assumir uma forma de tijolinho, e assumir a função de recobrimento geral do nosso corpo físico? Quem dá essa informação para a célula? Um único espermatozoide, um único óvulo, uma célula que vai se tornar um osteócito, que é a que vai formar toda a sustentação do nosso esqueleto, dos nossos ossos, que vão dar toda a sustentação do nosso corpo físico. Mas o que diz que essa célula tem que ser um osteócito e ela tem que ter um acúmulo de cálcio e outras substâncias fósforos mais elevadas do que outras, porque ela vai trabalhar com sustentação, com força, dando apoio para nós, e ela não vai ser uma célula gordurosa? A nossa medicina, a nossa ciência ainda não sabe. Mas André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, na década de 40, fala: animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e hordeiros na colmeia orgânica, assumem formas diferentes, um estrelinha, outro tijolinho, outro gordinho, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam. Olha como é que acontece isso: obedecendo ao pensamento simples
ou complexo que lhes comanda a existência. Traduzindo, André Luiz está falando para nós que a partir do único espermatozoide, um único óvulo, essa multiplicação, essas células começam a assumir formas, funções e localizações distintas de acordo com o impulso mental, a indução mental, o espírito está reencarnando naquele corpo físico. E isso começa a partir do perispírito, que é o órgão de junção entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. A gente vai falar já sobre ele. Então, como é que acontece essa especialização de cada célula? André Luiz dá a resposta para nós. A partir da força mental do espírito reencarnante. Essa célula vai obedecer um impulso, porque ela já vem com uma pré-ordem desde o plano espiritual. Porque já é dito para nós que quando a gente vai reencarnar, existe uma programação reencarnatória na qual o nosso corpo físico ele já é plasmado pelos engenheiros da espiritualidade com diversos moldes. Então vai ter o molde só da parte muscular, o molde só da parte de órgãos, o molde só da parte de linfas. Depois eles juntam tudo num único modelo como um quebra-cabeça e o nosso corpo está pronto. E ali já vem com as características de saúde ou doença, com as predisposições que nós vamos trazer, que vão passar para o nosso corpo físico. Então vamos gravar os animáculos infinitesimais. Para a gente continuar, a gente vai entender um pouquinho o que é saúde. Antigamente se falava que saúde era simplesmente não estar doente. Eu não estou doente, eu tenho saúde. Mas com a evolução que o tempo foi passando, e a gente entendeu que saúde é muito mais que não estar doente. Então, pela Organização Mundial de Saúde, estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Para Emmanuel, olha só, perfeita harmonia da alma. Agora, se a gente pega a definição de Joana de Ângeles, no livro Plenitude, psicografia de Divaldo Pereira Franco, olha o que ela vai falar para nós. Saúde é a harmonia perfeita entre corpo, mente e espírito, que envolve o bem-estar emocional, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Vocês sabem que a gente vê muito nos consultórios? Determinadas pessoas chegam e falam: olha, doutor, eu tenho uma palpitação constante, eu tenho uma taquicardia, eu tenho uma queimação gástrica, eu tenho uma cefaleia que não passa nunca, eu tenho uma dor no quadril, um problema no joelho. Ah, tá bom. Aí aquele indivíduo, aquele animal, aquele humano, é submetido a uma batelada de exames. Hemograma, ressonância magnética, PET scan, tomografia. Se faz todos os exames que hoje a nossa ciência tem como verificar. E no final desses exames, o que o médico verifica? Que os padrões estão ok. No entanto, a pessoa continua relatando aqueles sintomas que ela está sentindo, de um ataque cardíaco, de uma queimação gastrointestinal. E o que é isso? Joana de Ângeles está falando. Saúde envolve o bem-estar emocional, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, quando eu estou emocionalmente abalado, e aí eu vou falar uma depressão, uma ansiedade, uma raiva, uma vontade de vingança, eu quero que aquele cara quebre a cara no poste. Através desses pensamentos, eu vou descarregar no meu corpo físico impressões mórbidas através das minhas glândulas, que vão soltar substâncias na minha corrente sanguínea, e essas substâncias elas vão para locais, elas vão correr pelo meu corpo todo através da corrente sanguínea, e elas vão se depositar com energias mórbidas no ponto na qual, lá no começo, lá na minha gênese, do meu corpo que foi constituído lá no plano espiritual pelos engenheiros, e eu trago uma predisposição às vezes para ter uma doença nas minhas glândulas, ou eu trago uma predisposição para ter um problema cardíaco, eu posso trazer uma predisposição para desenvolver um câncer, dependendo. Então esses hormônios que vão sendo soltos de acordo com a minha desarmonia emocional, eles vão sendo os gatilhos para que eu comece a desenvolver as doenças. Então ela fala: a saúde integral depende de pensamento positivo, autoconhecimento, perdão, paz interior e da integração com a vida, promovendo o equilíbrio e a felicidade do indivíduo através
da aplicação de princípio ético-moral. Simplificando isso tudo, é a famosa reforma íntima, que tanto se fala dentro da doutrina espírita. Mas nesse capítulo, Joana de Ângeles, ela disserta de uma forma muito rica, falando que o principal gatilho para que uma doença se desenvolva, e aqui, como a gente está falando especificamente mais do câncer, é a falta de perdão. Quando eu não perdoo, quando eu fico, vou usar um termo, né, do reino animal, ruminando aquela raiva, aquela situação no qual me trouxe dor, na qual não me fez bem, quando eu fico ruminando aquela situação e eu não consigo passar adiante, perdoar, esse é um dos maiores gatilhos para que as doenças, as cargas mórbidas que eu trago como predisposição no meu perispírito, baixem para o meu corpo físico e se manifestem através de uma doença, câncer. Lembra que eu falei do perispírito, né? Perispírito é um termo que foi cunhado por Allan Kardec, e ele vai falar para nós aqui a definição, a gente precisa entender, para juntar com células, perispírito, para a gente entender essa sequência da origem do câncer. Então ele vai falar para nós. Essa definição também está no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Envoltório semimaterial que liga o espírito ao corpo físico. Então é o que faz a junção do meu corpo físico com o meu espírito. Então o perispírito é o ser intermediário. E vocês vão lembrar daquele cara que caiu do cavalo lá na época de Jesus, que queria matar os cristãos? Um tal de Saulo que fica cego. Vocês lembram desse cara? Na época dele, sem saber o que era perispírito, sem saber que tinha perispírito, ele já falava sobre perispírito, porque ele falava: tudo que ligares na terra, ligarás no céu. Todas as nossas escolhas, atitudes, comportamentos, estudos, bem ou mal que eu faço, tudo vai ficando registrado no meu perispírito, que é a história minha como espírito imortal. Porque essa encarnação que nós estamos tendo agora, eu como Wilson, e os senhores, cada um como a sua persona, não é a primeira e nem será a última. E essas experiências que vocês vão tendo nessa vida, de diversas situações que vocês vivem, são aquelas que vão engrandecendo a oração da vida de vocês como sujeito, são os predicados que vão se anexando na história da nossa vida. Então, Paulo falava sobre isso: tudo que ligares na terra, ligarás no céu. Agindo como um corpo sutil ou molde organizador biológico do ser. É o perispírito que dá a forma para o nosso corpo físico. Só que quando eu falo a forma para o nosso corpo físico, não é a aparência. Porque a aparência a gente herda do pai e da mãe realmente. Então a gente pode ver, a gente tem características do nosso, um é parecido mais com o pai, outro é parecido com a mãe, às vezes o formato de perna, o jeito de andar, até características de você falar, você adquire porque no meio que você está inserido. Mas eu não estou falando do perispírito dessa característica física. Ele é um modelo organizador biológico do ser, nesse molde organizador que a espiritualidade se utiliza para moldar as tuas qualidades e as tuas predisposições genéticas para a saúde ou para a doença, predisposições de qualidades, de talentos que a gente traz, de facilidades ou de limitações, tudo vem a partir do molde organizador biológico que é denominado como perispírito. Olha só, ele é composto de matéria espiritual, tem capacidade de se modificar. Vocês lembram que o mentor de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, ele aparecia com a forma de Públio Lentulus, que foi uma encarnação que ele teve lá atrás, mas depois de Públio Lentulus ele já teve outras encarnações, várias, mas ele se sentia bem com aquela conformação ali do Públio Lentulus. Então ele fala, o perispírito tem capacidade de se modificar. Como é que ele se modifica? A partir da indução mental do espírito ali, que ali está. Sendo a origem das doenças, olha só, o perispírito é a origem das doenças, como também da saúde. É nele que fica armazenado. Eu fumo uma encarnação inteira, estou armazenando nele. Então essa informação está ali. Eu bebo, estou ali. Eu odeio, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu desejo mal. Vai ficando tudo registrado no meu perispírito. Então na próxima encarnação, ou nessa ainda, esses fluidos mórbidos, eles vão descer para o meu corpo físico, se manifestando através de doença. É tudo plantio. Eu não vou colher batata se eu plantei tomate. Origem das doenças, órgão da percepção, veículo da mediunidade. Por que é o veículo da mediunidade?
Porque é através do perispírito que o espírito desencarnado, ele se aproxima do médium encarnado e aí ele pode se manifestar, onde ele vai passar as percepções dele. Então, através do perispírito que o médium vai ter a percepção para psicografia, para psicofonia ou para manifestar algum outro tipo de mediunidade. É através do perispírito. Tá? Isso aí a gente tem bem claro dentro da doutrina, diversos autores explicam sobre isso para nós. Responsável pela manifestação dos espíritos com diferentes níveis de depuração conforme a evolução do ser. Conforme a gente vai evoluindo, né, o planeta Terra está num momento de transição, que fala, né? A gente está num mundo de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração. Então, conforme o mundo ele vai elevando, né, a gente vai falando uma oitava, ele vai subindo a graduação, o nosso perispírito ele também vai mudando, ele vai sendo plasmado de uma forma diferente, ele vai ficando mais eterizado. Então, mas isso depende de cada um de nós, depende do nosso esforço. Porque quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, os espíritos a ele respondem, evolução. Ninguém encarna para ficar sentado vendo vale a pena ver de novo. A gente encarna para aprender, para evoluir, para estudar, para fazer o bem. Todo o bem que eu faço para o próximo é luz que eu acendo no meu caminho. Então a gente tem que entender isso. Então quanto mais eu aproveitar a minha encarnação em estudo e aprendizado em fazer o bem, melhor para mim, mas melhor também porque eu estou ali de uma forma ou de outra, eu estou sempre ajudando no grupo que eu estou inserido. E isso é a beleza da vida. Essa troca, um está ajudando o outro sempre. O que é câncer? Eu trouxe uma definição simples aqui para a gente entender de uma forma bem fácil. Vocês estão vendo aquelas células ali vermelhinhas, né? E ali, de repente, umas células amarelas e umas roxinhas. Então vamos entender. Câncer. Crescimento anormal e descontrolado de células em um órgão ou tecido do corpo. Então as células elas estão se multiplicando e crescendo o tempo todo, de uma forma organizada. Lembra que André Luiz, lá no primeiro slide, que são células? Animáculos infinitesimais, domesticados, que vão ter formas, funções, localizações diferentes, obedecendo à indução mental do espírito encarnante. Então ela está se multiplicando de uma forma organizada de acordo com o impulso mental daquele ser. Crescimento anormal e descontrolado de células em um órgão ou tecido do corpo. Esse processo resulta na formação de uma massa de tecido novo e pode ser classificado como benigno ou maligno. Então, quando a gente vai tem um crescimento diferente no nosso corpo, né? A gente faz uma citologia e o que a gente sempre quer é que dê um tecido benigno. Neoplasias benignas geralmente crescem lentamente e não se espalham pelo corpo. Enquanto as malignas crescem rapidamente, invadem tecidos vizinhos e podem se espalhar em outras partes do corpo, que são as famosas metástases. Essas células malignas, elas conseguem se multiplicar de uma forma muito rápida, elas correm pela corrente sanguínea e vão achar pontos que a gente tem a predisposição para formar novas ilhas neoplásicas pelo corpo, que é a metástase que se dá. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso daí, a gente tem que entender o seguinte: para eu ter uma doença, existem dois fatores. Eu tenho que ter o fator predisponente e o fator desencadeante. A gente teve o Covid, aquele surto de Covid. Muitas pessoas passaram pelo Covid e não contraíram Covid. Outras contraíram, conseguiram se curar. Outras contraíram, acabaram desencarnando. Muita gente tem câncer. Só que umas têm câncer de mama, outro vai ter câncer de próstata, outro de fígado, outro de intestino, um câncer de cérebro, câncer ósseo. Por que essa diversidade, essa variedade tão grande de doenças? E por que 10 pessoas com o mesmo tipo de câncer de mama, por exemplo, de 10 pessoas que sejam submetidas ao mesmo tratamento, com o mesmo médico, as mesmas condições, o mesmo medicamento? Por que dessas 10 pessoas não são todas que vão ter êxito completo no tratamento? Talvez dessas 10, 7 tenham êxito, 2 mais ou menos e uma não consiga ter êxito. Por quê? Deus não gosta? Vamos refletindo, é uma pergunta que eu estou fazendo, vamos pensando. Será que Deus não gosta dessas pessoas? Será que as pessoas que passaram pelo Covid contraíram a doença e acabaram por desencarnar? Será que, o que aconteceu? Será que Deus não vou te gostar desse cara, eu gosto mais do outro ali?
Vamos pensando de acordo com o que eu estou falando e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Então o que é um fator predisponente? Vamos lá, eu fumei a vida inteira nessa encarnação. Tudo que ligares na terra, ligarás no céu. Ficou registrado no meu perispírito que eu fui fumante uma vida inteira. Eu acabei lesionando meus pulmões, minha parte cardíaca, porque a gente sabe que o tabagismo é altamente prejudicial para o nosso corpo físico. E quem fuma, tenha certeza que está abreviando seu tempo de vida físico aqui. Desencarno. Quando eu vou reencarnar, no meu próximo aparelho físico, aquilo vai estar registrado. Eu vou vir com uma predisposição, um fator predisponente, para ter uma doença pulmonar, respiratória, cardíaca. Porque eu acumulei uma carga mórbida, nociva, máculas existenciais, que é o termo que Joana de Ângeles usa. Eu acumulei máculas existenciais através das minhas escolhas do tabagismo numa encarnação anterior. Então eu venho com uma predisposição nessa encarnação para ter algo respiratório ou cardíaco em virtude disso. Então eu tenho a predisposição. Só que para eu ter uma doença, eu preciso ter um segundo fator, que é um desencadeante. Uma infecção ambiental, um hábito, uma oncogênica, uma atitude egóica, um Covid. Tenho problema respiratório, acabo por desencarnar. Moro num local de alta poluição, é um fator desencadeante. Volto a fumar, fator desencadeante. Então isso é um exemplo para a gente entender. Então, para toda doença se manifestar, eu sempre preciso trazer a predisposição e preciso ter o fator desencadeante. Agora, para a gente entender isso tudo que eu falei aí, mas onde você quer chegar? Né? Então, por que as células se multiplicam de forma desordenada? Isso aqui que eu estou falando também, estou trazendo de Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. O tecido fisiopsicossomático, o que é esse tecido fisiopsicossomático? Está falando toda a parte fisiológica de funcionamento do nosso corpo, mas não só da parte física, da parte mental e espiritual. É um conjunto. Que ele vai falar, não se refere a um tecido físico, mas à relação entre a mente e o corpo, onde estados emocionais e psicológicos se manifestam através de sintomas físicos. É o que eu falei, a minha raiva, o meu ódio, a minha depressão ou a minha ansiedade vão atuar diretamente em reações no meu corpo físico através de descargas hormonais das minhas glândulas. Então, se eu quero estar bem, eu preciso procurar o máximo possível estar equilibrado emocionalmente. Esse conceito descreve como a mente, por meio de estresse, trauma ou conflito emocional, pode desencadear ou agravar uma doença. Fator predisponente, fator desencadeante. Então a nossa mente desequilibrada, a nossa raiva, a minha vontade de quebrar o som do vizinho, de bater no carro do outro, de xingar o cara que passou na fila da minha frente, é um fator desencadeante para doenças. Porque eu vou me desarmonizando, levando a um desequilíbrio fisiológico e a sintomas físicos sem causa orgânica aparente. Olha o que eu falei, você chega no consultório, fala um monte de sintoma para o médico faz os exames e não dá nada, ele fala para você, fisicamente você não tem nada, vai para o psiquiatra. Porque não é físico, é emocional, chamado somatização. Com o tempo vai aparecer a doença no corpo físico, entendem? Mas a princípio não aparece, porque é só sintomas referentes ao nosso desequilíbrio emocional. Agora, o que é esse processo, né, de informação? Ó? Essa é uma palestra, pessoal, de mais de 4 horas que a gente fez para um congresso médico. Então eu estou tentando correr, me desculpem se ficar muito rápido, mas como a gente tem pouco tempo e já está quase acabando, eu quero só chegar numa conclusão para que vocês entendam. Então eu vou pular uns aqui, porque senão a gente não vai conseguir. Estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, olha só, plasmam no tecido fisiopsicossomático que nos constitui o veículo de expressão determinados campos de ruptura da harmonia celular. Eu quero que vocês imaginem agora para vocês entenderem o seguinte. Lembra aquela meia candle de antigamente que a avó da gente usava? Né? Aquela meia que qualquer coisa que encostava, ela dá uma esgarçada e aí corria. E aí eu lembro da minha avó correr com a agulha e linha e dar um pontinho para segurar aquele esgarçamento da meia candle. Imagina que o nosso perispírito é uma meia candle. E essa meia candle a gente colocou da cabeça aos pés.
Tá? Toda vez que através das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio, eu me afasto das leis divinas, e é quando eu me afasto das leis divinas, é como se eu quisesse que o outro seja prejudicado, que o outro eu fizesse mal para o outro, mas quem toma o veneno diariamente sou eu. Então toda vez que eu me afasto das leis divinas, essa meia candle, que protege o meu corpo físico, ela dá uma esgarçada. Quando essa minha meia candle ela vai dar esgarçada, e onde ela vai esgarçar? Onde eu tiver a predisposição. Ela não vai esgarçar no mesmo lugar para todo mundo. Tem gente que ela vai esgarçar na parte abdominal, gástrica. Tem gente que ela vai esgarçar na parte cardíaca. Tem gente que vai esgarçar na parte mental. Porque cada um traz uma predisposição. Mas aí eu me desarmonizei, me afastei das leis divinas. As minhas escolhas estão egóicas. Então a minha meia candle esgarçou. Quando a minha meia esgarça, o que acontece? A multiplicação de células, que é incessante. Lembra que eu estava explicando aquela hora, mostrei aquele desenho das células vermelhas, e daqui a pouco ela começa a se multiplicar equivocada? Então imagine que naquele momento onde teve o esgarçamento da meia candle, as células, como crianças no jardim de infância, aproveitam que a professora saiu para buscar um papel na diretoria. A classe ficou sozinha. E aquela porta da sala ficou aberta. Então aquele esgarçamento, as células começam a sair dali de forma doida. Querem sair rápido, a tia não está na classe, vamos correr para fora. Elas começam uma multiplicação irregular, originando as neoplasias que poderão ser boas ou más. Está dando para entender? De uma forma simples o que é? Então toda vez que eu desejo mal para o outro, eu estou sendo o fator desencadeante para minha candle esgarçar. E aí ela corre e começa a se multiplicar como um câncer. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células, isso que eu acabei de explicar, é isso aqui que a André Luiz está falando de uma forma científica. Vamos desde o começo. E aí vocês tenham o desenho da meia candle se esgarçando e as células saindo pelo meio. É isso que o André Luiz está explicando. Ó. Estabelecendo perturbação em prejuízo do outro, plasma no tecido físico-psicossomático, nos constitui veículo de expressão, determinados campos de ruptura, de inarmonia celular. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nessa doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares entre as células sãs do órgão em que se instalem, causando tumorações invasoras e metásticas, compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram efeito de projeções de raio-x. Ele está dando uma explicação. André Luiz está falando de uma forma bonita, o esgarçamento do meia candle. O que é o câncer, então? Câncer é um castigo das leis divinas? Tem bastante coisa aqui. Depois a gente explica o câncer nos animais, porque o câncer no animal já não é assim, é outra coisa, tá? Mas eu quero ir só para a conclusão por causa do tempo. Neoplasia e câncer não são castigos ou punições divinas. São processos de reconstrução da nossa estrutura espiritual. Lembra que eu falei que a minha avó corria com a agulha para costurar o esgarçamento para não perder a meia candle? A doença, quando aparece na gente, é uma oportunidade da gente corrigir esse esgarçamento do nosso perispírito, que a gente, através de uma escolha, acabou estourando. Chico Xavier. Era bom, não era? Boníssimo. Ele não teve doença na encarnação dele? Não tinha um olho, pouca do outro, doença cardíaca, várias doenças, tomava um monte de remédio. Fala assim, pô, Chico Xavier era tão bom, por que ele tinha doença? A gente não pode esquecer que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos evoluindo do átomo ao arcanjo. Chico Xavier, apesar de hoje ter uma evolução muito acima de nós, ele também foi criado simples e ignorante, e no decorrer da sua existência como espírito imortal, também fez escolhas equivocadas, como nós fazemos também, e não tem problema nenhum. Mas o importante é a gente reconhecer, através agora da doutrina espírita, que traz um grande esclarecimento para nós, uma oportunidade de aprendizado, da gente entender sobre a lei de ação e reação.
Então, Chico Xavier também nessa encarnação, também estava drenando estados mórbidos ainda que ele trazia do seu perispírito. Porque a misericórdia divina, ela vai trazendo essa descida mórbida para o nosso corpo físico em medidas homeopáticas, como um carnê da Casas Bahia, quando você compra em 100 prestações lá a televisão, você vai pagando aos poucos. Mas chega uma hora que precisa descer essa carga mórbida. Para finalizar, no outro dia eu estava fazendo essa palestra e aí uma senhora falou assim: puxa, eu não concordo com o que o senhor está falando. Eu falei: tudo bem, por quê? Ela falou: porque a minha mãe desencarnou com 82 anos. Desde novinha ela teve uma vida assim, teve 10 filhos, cuidou dos 10 filhos, depois cuidou dos sobrinhos, porque o irmão dela fugiu para o mundo aí e não tinha quem cuidasse dos filhos. A vida inteira trabalhou na igreja, fazia sopa para a igreja, ajudava morador de rua, ajudava o padre na missa, só fazia o bem, né? Tudo que ela podia fazer de bem ela fez. Eu falei: sim. Aí quando ela tem 82 anos, ela desenvolveu um câncer agudo, um câncer de intestino de uma forma, sofreu 3 meses e desencarnou na míngua. Ela falou para mim: Deus não é justo, porque não é possível, ela teve uma vida inteira. Como é que explica isso? Aí vamos imaginar assim, ó. Imagina que essa senhora que teve esse câncer nos últimos 3 meses da existência dela, na programação de vida dela, ela veio com uma programação para ter esse câncer com 30 anos de idade. No entanto, como a filha dela falou, desde novinha, ela se dedicou a cuidar dos filhos, a fazer o bem ao próximo, fazia sopa na igreja, ajudava o padre na missa, né? Limpava a igreja, cuidava dos sobrinhos, levava lanche para morador de rua, sempre fazendo bem. Então, cada vez que a doença ia se manifestar, chuta mais para frente, chuta mais para frente, chuta mais para frente. Ela chegou com 80 anos, ela vai desencarnar. Precisa descer um pouco daquela carga mórbida do perispírito. Então, nos últimos 3 meses, desce aquela doença para que ela desencarne, para que ela chegue do outro lado, no plano espiritual, limpa, alegre e feliz. Então, não é que Deus não gosta, Ele está falando, câncer não são castigo ou punição, são um processo de reconstrução da nossa estrutura perispiritual. Assim como quando a gente corta o dedo, precisa coagular, tem aquele coágulo, forma o coágulo para parar de sangrar. É isso, a meia Kendall rasgou. Então a doença ela vem como um tampão para que aquela expurgação não continue. Porque se continuar, vai ser feio o negócio. Então vem uma doença para acordar. Fulano, acorda aí, porque tu tá complicadinho, tu tá fazendo muito peripécia aí nessa encarnação. Ou às vezes não, às vezes a gente não está fazendo peripécia, mas a gente sabe, no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Leiam lá, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se às vezes nessa vida eu não tenho uma explicação, pode estar vindo de outro. A beleza da doutrina espírita é isso, porque ela vai mostrar para nós que através da pluralidade das existências, a gente tem a oportunidade de conviver, passar por situações, às vezes que em outras encarnações eu me compliquei. Eu tenho a oportunidade de conviver com pessoas que em outras vidas eu me desarmonizei. Por isso que muitas vezes dentro do nosso núcleo familiar são relações complicadas que a gente tem de pais e filhos, irmãos, cunhados, porque são as pessoas os espíritos que a gente tem a maior necessidade de se acertar. Então, para que a gente entenda, câncer é punição divina? Não. Qualquer doença não é punição divina. Vejamos qualquer doença como oportunidades para acabar. Por que algumas pessoas se curam e outras não se curam? Deus gosta mais de uma de outra? Joana de Ângeles vai explicar, como André Luiz também vai explicar. O estado mental é fundamental para sucesso de tratamento em qualquer patologia. Você pode ir no melhor médico. Se você for aquele fio terra, ó dia, ó Deus, ó azar, o tratamento não vai ser legal. A gente tem relatos que Bezerra de Menezes e Chico Xavier davam um remedinho, ele escrevia a receita, a pessoa não tinha dinheiro para comprar, ele pegava aquela receita, picava em pedacinhos, mandava a pessoa engolir um papelzinho por dia. E a pessoa se curava. Quando Jesus fazia as curas, ele nunca falou assim, eu te curei. Ele sempre falava, vai, a tua fé te curou.
Vai ter muito médico que vai querer me cair de pau. A medicina nossa é importante? É importantíssima. A evolução que a gente tem das medicações, dos fármacos, dos quimioterápicos, importantíssima. A gente tem que cuidar do físico, sim. Mas a verdadeira medicina, Miramês traz para nós, é quando a gente entender o Evangelho de Jesus. Ama teu próximo como a ti mesmo. A partir daí, vós sereis os vossos médicos. Boa noite.